Entrei no carro do meu marido e encontrei um tubo de lubrificante íntimo na gaveta da porta. Não disse uma palavra. Apenas substituí, em silêncio, o lubrificante por Supercol industrial. E o que aconteceu a seguir fez os nossos vizinhos ligarem em pânico para os bombeiros. Estou tão feliz por estarem aqui. Se estão a ver este vídeo, deixem um like, subscrevam o canal e digam nos comentários de onde estão a ouvir a minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Estava sentado à mesa da cozinha, o silêncio da casa espesso como o nevoeiro da manhã. Um silêncio que se tornara um hóspede indesejado, constante. O velho relógio na parede, um presente de casamento da minha falecida mãe, tic-taquejava com um ritmo acusatório. Cada batida, uma lembrança dolorosa de uma vida que começava a suspeitar ser uma bela e meticulosa mentira. O meu marido, o João, acabara de chegar de mais um dos seus intermináveis jantares de negócios. Não parecia apenas exausto, mas assombrado, como se carregasse um segredo demasiado pesado para suportar. O rosto era um mapa de fadiga e culpa, com linhas gravadas à volta dos olhos e da boca que nunca antes existiram. Atirou o casaco para o sofá, com um cansaço que parecia ensaiado, afrouxou a gravata como se fosse um laço do qual queria escapar desesperadamente e deixou-se cair na cama. As molas rangiam sob o seu peso, sem sequer se dar ao trabalho de tomar banho. O cheiro do seu caro perfume ainda pairava no ar, mas misturado com um aroma novo, estranho, um perfume floral doce que parecia uma intrusão, uma confissão descarada de uma vida que eu não sabia que ele levava. Minutos depois, o zumbido suave dos seus roncos encheu a casa, um som que outrora me confortava, mas que agora soava como uma cantiga de embalar cruel, uma cantiga para um tolo. Levantei-me, movendo-me com a graça silenciosa e praticada de um marido de 40 anos e comecei a arrumar a bagunça que ele deixara na sala. O casaco, a carteira, o telemóvel, o velho portátil. O ecrã do telemóvel ainda estava ligado. Um novo e-mail brilhava como um presságio sinistro. Franzi o sobrebolho. O João nunca usava e-mail. Sempre dizia: António, toda esta tecnologia é demasiado complicada para mim. Prefiro apenas fazer uma chamada. Mas ali estava, um e-mail, bem à vista, um fantasma digital de uma vida que eu não sabia que ele levava. A mensagem era curta, apenas um punhado de palavras que iriam estilhaçar o meu mundo. Foste incrível esta noite. Pai. Seguia-se um coração vermelho, um símbolo de afeto que traspassou o meu próprio coração com uma dor fria e afiada. Fiquei paralisado, como se alguém me tivesse dado um tapa. A palavra pai ecoava na minha mente. Quem eu lhe chamava isso e com um tom íntimo e afetuoso? Deslizei o polegar para baixo, à procura de mais pistas, mas não havia nada. Apenas um endereço de e-mail estranho, uma mistura de caracteres sem sentido, que não davam respostas, apenas mais perguntas. Um arrepio percorreu-me, não de frio, mas de um medo profundo, ósseo. Parecia uma rajada de vento frio a entrar por uma fresta na porta da minha vida, revelando uma câmara secreta, que eu nunca soube que existia. Olhei para o quarto e vi o João virar-se com um ronco ofegante, o rosto ainda sereno e pacífico, um contraste irritante e furioso com a tempestade que rugia dentro de mim. O meu coração batia como de um ladrão, um ritmo frenético e culpado. Coloquei o telemóvel de volta no lugar, as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Continuei a arrumar, os meus movimentos agora mecânicos, robóticos. Recolhi as suas roupas sujas para levar para a lavandaria e ao verificar os bolsos das calças dele, senti um papel dobrado, novo e crocante. Era um talão de um restaurante chique em Lisboa, datado dessa mesma noite. Franzi o sobrebolho. Lisboa. Ele dissera-me que ia encontrar os sócios no Porto. Um riso amargo escapou-me dos lábios. O João odiava conduzir para o Porto. Lisboa, por outro lado, era onde a mãe dele viveu antes de falecer. Ele tinha memórias afetuosas pela cidade, um facto que me lembrava com frequência. Mas com quem jantar em Lisboa, enquanto me mentia sobre estar no Porto? O talão mostrava uma reserva para 2 pessoas, uma botelha de vinho do Porto Caro, o mesmo que me ofereceram no nosso 10º aniversário, um vinho que eu nunca esquecia, e pratos principais de peixe e massa. Tentei recordar a última vez que o João me levara para um lugar assim. Talvez há 10 anos, quando abri a minha primeira padaria. Era uma memória gravada na minha mente. A luz tremulente das cândelas, o seu sorriso porotreiro, a forma como brindou ao meu sucesso. Agora,
Essa memória era uma mentira. Uma fotografia desbotada num álbum de enganos. Tirei o meu próprio telemóvel e, com uma determinação silenciosa, tirei uma fotografia do talão e do e-mail. Não queria acreditar, mas a intuição de um homem de 40 anos de casamento é um saber profundo, primitivo. Algo estava a acontecer e eu tinha de descobrir o que é. As minhas mãos tremiam, não só de raiva, mas de um medo existencial profundo. Sentia-me como se estivesse à beira de um precipício, prestes a testemunhar o colapso espetacular de toda a minha vida. Fui para a garagem. O SUV velho do João ainda estava quente, o ar espenso com o cheiro de gasolina e aquele perfume doce e estranho das suas roupas. Abri a porta, uma pequena e fria apreensão apertava-me o estômago. Liguei a lanterna do telemóvel e verifiquei cada canto do banco de condutor. Não havia nada de anormal, apenas umas moedas soltas e uma garrafa de água vazia. Mas quando estendi a mão para a caixa de luvas do lado do passageiro, meus dedos roçaram algo de plástico escorregadio. Puxei-o para fora e o meu coração quase parou. Um tubo de lubrificante íntimo usado, com resíduos secos na tampa, uma peça pegajosa e condenatória de evidência. Fiquei ali na garagem escura a olhar para ele como se fosse um segredo sujo, uma manifestação tangível dos meus piores medos. O João e eu não tínhamos sido íntimos há anos. Ele sempre dizia que estava cansado, que a idade lhe roubara o desejo. Então para que servia o lubrificante? A pergunta ecoava na minha mente, cada sílaba um golpe de martelo na minha frágil realidade. Senti-me paralisado, mas mantive a cabeça fria, um instinto de sobrevivência a entrar em ação. Voltei para colocá-lo exatamente onde o encontrara, limpei as mãos com um guardanapo, esfregando-as até ficarem vermelhas, como se temesse que a traição deixasse uma marca permanente na minha pele. Continuei à procura, desta vez com mais cuidado, mais metódico. Debaixo do banco traseiro encontrei alguns guardanapos amarrocados, embebidos com um perfume floral doce que não era de homem e não era o meu familiar aroma de rosas. Era estranho, desafiante, um grito vulgar de infidelidade no santuário silencioso da nossa garagem. Tirei fotografias de tudo, do lubrificante, dos guardanapos, como se quisesse capturar o cheiro numa imagem. Fechei o carro e voltei para dentro, o peso das evidências a pressionar-me mais do que qualquer saco de farina que eu tivesse levantado. Sentei-me à tabela da cozinha, as mãos tremendo incontrolavelmente enquanto pegava no telemóvel do João. Nesse momento, estava quase certo de que ele me traía. Verifiquei as mensagens, mas só via conversas de trabalho, secas e áridas, como uma paisagem desértica. A caixa de entrada estava vazia, excepto aquele e-mail estranho. Verifiquei as pastas de spam e rascunhos. Nada. Tudo estava demasiado limpo, demasiado perfeito, suspeitamente assim, como se ele tivesse apagado cada traço da sua decepção. Um mestre das mentiras, pensei, amargurado. A minha raiva agora era uma pedra fria e dura no peito e uma emoção mais perigosa começou a agitar-se dentro de mim. Um desejo de verdade, uma necessidade de a expor a lianha, não importasse o custo. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu e a luz suave filtrou pelas cortinas da janela, eu já estava acordado, um fantasma na minha própria casa. A imagem do lubrificante, do talão do restaurante e daquele e-mail não parava de girar na minha cabeça, um carrossel venirno de dúvidas. Fiquei na cozinha, as mãos ocupadas, mas a mente um redemoinho frenético. Preparei um pequeno almoço, simples, 2 ovos fritos, torrada e uma chávena do café preto forte que o João gostava. Mal dormira na noite anterior. O João desceu, com o cabelo despenteado e os olhos ainda sonolentos. Sentou-se à tabela, pegou na chávena de café, tomou um gole e pousou-a meio cheia. Tenho uma reunião importante hoje, disse ele com voz rosta, uma linha ensaiada que usara inúmeras vezes antes, sem me olhar nos olhos. Tenho a certeza que chegarei a tarde a casa. Era tão boa nisto, pensei. As mentiras fáceis, o tom casual, fez-me gelar o sangue. Anuí com um sorriso forçado, embora tudo o que quisesse fazer fosse gritar: onde é a reunião? Com quem? No Porto, outra vez? Mas contive a minha raiva, um fogo silencioso, e limitei-me a responder: está bem, tem cuidado. Levantou-se, deu-me uma palmadinha no ombro, um gesto que parecia mais um pensamento tardio do que um sinal de afeto, e saiu. A porta fechou-se, deixando a cozinha em silêncio, e a mim com uma suspeita que crescia, até se tornar uma certeza monstruosa. Limpei a mesa e lavei a louça. Uma a uma. O ritmo da tarefa uma pequena âncora na tempestade das minhas emissões.
Não podia ficar ali a inventar teorias. Precisava da verdade, de provas concretas. Peguei no telemóvel e procurei o número do Sr. Rui, um amigo de há anos que me ajudara tanto quando abri a padaria. Ele falara-me uma vez de um bom detetive privado, especializado em casos de infidelidade. Se alguma vez precisares, António, posso-te dar o número do Mário. É muito discreto e confiável, dissera ele. Nunca pensei que precisaria de o chamar, mas agora não tinha outra escolha. Marquei o número do Sr. Rui. A voz a tremer a cada toque um tambor da minha ansiedade crescente. Sr. Rui, pode ajudar-me a entrar em contacto com o Mário? Preciso dele. Ele ficou em silêncio durante alguns segundos, uma pausa que dizia muito antes de responder. António, o que se passa? A Maria fez alguma coisa? Suspirei, sem querer entrar em detalhes pelo telefone, o meu orgulho magoado e cru. Só preciso de saber a verdade. Pode ajudar-me, Sr. Rui? Um homem de poucas palavras, mas de intuição profunda, ele concordou imediatamente. E 1 hora depois, recebi uma mensagem do Mário a pedir-me para o encontrar ao meio-dia num pequeno café na Baixa. Sr. António, não se preocupe, vou ajudá-lo, escreveu. A mensagem era curta, mas suficiente para me dar um pouco de alívio. Uma tábua de salvação num mar de enganos. Ao meio-dia, fui ao café, um lugar minúsculo, com mesas de madeira gastas e o aroma de café torrado a encher o ar. Escolhi um canto isolado, onde ninguém me notaria, uma sombra numa sala cheia de luz. O Mário entrou. Um homem de meia-idade, baixo e robusto, com uma camisa branca simples e olhos perspicazes que pareciam ler tudo. Entreguei-lhe uma pena USB com as fotografias que tirara na noite anterior. A mensagem estranha, o talão do restaurante, o tubo de lubrificante e o lenço perfumado. É tudo o que tenho, disse, a voz trêmula. Não tenho a certeza, mas acho que a minha mulher me está a trair. As palavras tinham um gosto a cinzas. O Mário anuiu, revendo cada imagem no telemóvel. O rosto impassível, uma fachada profissional a esconder quaisquer pensamentos que tivesse. Fez anotações cuidadosas num pequeno caderno. Sr. António, entendo. Vou começar a seguir a Sra. Maria esta tarde. Não se preocupe, informá-lo-ei assim que possível. Olhei para ele, tentando conter as lágrimas que me queimavam os olhos. Obrigado, disse baixinho. Só quero saber a verdade, seja ela qual for. O Mário anuiu com um olhar compassivo. Farei o meu melhor. Vá para casa e não faça nada que levante suspeitas. Saí do café e caminhei pela multidão, mas senti uma solidão que nunca antes experimentara. 40 anos de casamento. Uma vida construída sobre uma fundação de confiança que agora desmoronava debaixo dos meus pés. Depositei toda a minha confiança na Maria. Sempre acreditei que ela era uma mulher de família, alguém que estaria ao meu lado em qualquer dificuldade. Era a minha rocha, a minha âncora, e agora ali estava eu, a contratar um estranho para seguir a minha própria mulher. Essa noite, enquanto estava sentado na padaria, o cheiro familiar de levedura e farinha, uma presença constante e confortante, a rever os talões de entrega, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do Mário. Abria, o coração a bater a 1000 a hora, o sangue a rojar nos ouvidos. Era uma fotografia da Maria. Com o vestido azul que usava frequentemente, a entrar num hotel de 5 estrelas no Porto, de abraço dado com um homem. Aproximei a imagem e o meu coração parou. Era o Carlos, o seu ex-namorado, o homem que a tinha deixado antes de nos conhecermos. Vestia um fato escuro, com um sorriso presunçoso e um ar de quem já ganhara. Afundei-me na cadeira, a mão a tremer enquanto segurava o telemóvel. O Carlos. Como era isto possível? Nas poucas vezes que falámos dele, a Maria sempre o descreveu como um homem egoísta, que a magoara profundamente. Agora percebia que tudo fora uma farsa, uma performance para o meu benefício. O Mário enviou mais fotografias. Numa, estavam sentados no bar do hotel, a mesa decorada com candles. A Maria inclinava-se para ele, sorrindo, e o Carlos brindava ao copo dela com um olhar estranhamente possessivo. Vi a fotografia e senti uma dor esmagadora no peito. Em 40 anos, nunca a vira olhar para mim daquela forma.
nem sequer quando éramos jovens, quando eu era aquele rapaz de Braga, cheio de sonhos e esperança. Ele olhava para mim daquela maneira, um olhar de adoração genuína, de um amor que pensei que era meu. Agora era dele. No meio da noite, chegou um vídeo do Mário. O relógio na parede marcava 2h da manhã. Coloquei os auriculares, uma tentativa desesperada para manter o segredo contido, e pressionei play. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel. No vídeo, a Maria aproximava-se do ouvido do Carlos, sussurrando algo que o fazia rir alto, um som que me era estranho. A voz dela soava doce, os olhos brilhantes sob as luzes do bar. Depois subiram para o quarto. O Carlos, sempre o cavalheiro, abriu a porta do elevador para ela como se ela fosse uma dama e ele o seu amante. Reproduziu o vídeo uma e outra vez. Uma tortura auto-infligida. Cada vez parecia outra facada no coração. A Maria, a minha mulher, a quem dediquei toda a minha vida, como quem construiu uma família. O que estavam a fazer por trás das minhas costas? Guardei todas as fotografias e o vídeo numa pena USB, anotando cada detalhe, data, hora, local, até o nome do hotel. As mãos trabalhavam em piloto automático, mas a minha mente estava no caos. Não queria acreditar. Não podia acreditar que a Maria e o Carlos fossem capazes de algo tão baixo, tão cruel. Mas as provas estavam ali, à minha frente, inegáveis, uma montanha de evidência. Fiquei na padaria, entre tabuleiros de doces que cheiravam deliciosamente, mas sentia que o meu mundo desmoronava. Lembrei-me dos primeiros dias do nosso casamento. Quando a Maria me ajudava a amassar a massa, quando ríamos juntos naquela cozinha pequena, os nossos sonhos tão grandes como o céu. Agora tudo parecia uma memória distante, uma bela mentira que vivi durante muito tempo. Na manhã seguinte, estava na pequena cozinha da padaria com uma lista de entregas de um grande hotel em Braga. O cheiro de farinha e canela, que sempre me trazia paz, parecia vazio naquele dia. Um conforto oco. Assim que acabei de assinar o talão de entrega, o meu telemóvel vibrou no bolso do avental. Limpei as mãos e o coração afundou-se quando vi que era uma mensagem do detetive. Era apenas uma frase curta. Sr. António, estou a enviar-lhe mais provas. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas as mãos tremiam enquanto abria a mensagem. Uma série de fotografias apareceu no ecrã. A primeira mostrava a Maria, com o seu vestido vermelho habitual, a sair de uma joalharia no centro do Porto. Ao seu lado estava o Carlos, com um sorriso triunfante e o mar de quem já tinha ganhado. Na fotografia seguinte, estavam em frente ao mesmo hotel de 5 estrelas, com portas de vidro reluzentes. Aproximei a imagem, desesperado por algum sinal que negasse o que via. Mas não havia nada. Pareciam demasiado naturais, demasiado à vontade um com o outro, parte de um mundo do qual eu não fazia parte. Depois chegou um vídeo curto do Mário. Pressionei play e o coração bateu tão forte que pensei que ia explodir. A filmagem era à distância, mas clara o suficiente para ver a Maria e o Carlos no balcão do quarto. O Carlos abraçava-o pela ventilca e ela descansava a cabeça no seu ombro, o cabelo longo a mover-se suavemente com o vento. E então, como uma facada, vi-os trocarem um beijo longo e apaixonado, sem tentarem esconder. Foi um beijo que me roubou o fôlego, suficiente para queimar a última faísca de esperança que me restava. Reproduzi o vídeo quadro a quadro, cada imagem cavando mais fundo na minha alma. A cortina do quarto abriu-se e a Maria entrou, correndo para abraçar o Carlos, o rosto iluminado de felicidade como se fosse uma jovem apaixonada. Afundei-me na cadeira, a mão a tremer enquanto segurava o telemóvel. O Mário escreveu: "Parece que vão passar o fim de semana juntos. Vou mantê-los sob vigilância." Li a mensagem uma e outra vez, a garganta apertada, como se estivesse a ser estrangulado. Poucas horas antes, a Maria tinha-me escrito: "António, não vou a casa este fim de semana. Tenho de me encontrar com um potencial cliente de fora da cidade. Descansa." O tom era doce e preocupado, como sempre fora ao longo dos anos. Mas agora sabia que tudo era uma mentira. Uma mentira bem construída. Abri o meu disco rígido portátil e guardei cuidadosamente cada fotografia e cada vídeo. Cada vez que clicava em guardar, olhava para a imagem, como se quisesse ter a certeza que não estava a sonhar. No vídeo, o olhar da Maria para o Carlos era tão terno,
A forma como tocava no rosto lembrava-me de como o fazia comigo. O Mário escreveu: "Parece que estão a forjar a tua assinatura. Vou investigar mais." Aproximei a fotografia. Conseguia ver os papéis, embora não conseguisse lê-los, mas sabia que não eram documentos normais. Estavam a planejar roubar tudo pelo que eu trabalhara, passo a passo. Sentei-me ali, entre tabuleiros de pão que cheiravam tão bem, mas sentia como se o meu mundo estivesse a desmoronar. Reabri o ficheiro de áudio, coloquei os auscultadores e ouvi cada frase, cada palavra que disseram. O velho tolo, era assim que a Maria me chamava. Lembrei-me dos dias em que ela me ajudara a abrir a padaria, quando jurara que estaria sempre ao meu lado. Agora tudo não passava de uma mentira. Uma cliente habitual entrou, a dona Fernanda, que sempre comprava pão para os netos. "Antônio, a sua padaria tem estado cheia ultimamente. A sua cadeia de lojas está expandindo-se. Estou tão orgulhosa de si", disse, a voz quente. Forcei um sorriso e respondi: "Obrigado, estou fazendo o meu melhor." Mas por dentro era um destroço. Perguntava-me o que ela pensaria se soubesse a verdade. Ver-me-ia como um homem forte ou apenas como um tolo traído pela mulher e pelo seu amante. Embrulhei o pão da dona Fernanda, despedi-me à porta e afundei-me à cadeira, as mãos na cabeça. Quis chorar, mas nenhuma lágrima veio. Em vez disso, uma raiva silenciosa queimava dentro de mim, como o fogo no forno, pronto a inflamar a qualquer momento. Essa noite, ao jantar, sentei-me em frente a Maria, na pequena cozinha, sob a luz amarela que lhe dava ao rosto um brilho estranho e distorcido. Ela comia e falava em um tom monótono, como se nada estivesse errado, como se o mundo não estivesse prestes a acabar para ela. "Antônio, tenho de assinar uns papéis importantes esta semana. Talvez devesses dar uma vista de olhos, são complicados." Peguei num pedaço de pão e fingi dar uma dentada, mas na minha cabeça só ouvia a voz da Maria na gravação: "Temos de nos apressar com os papéis da padaria." Sabia que ela estava testando as águas, queria me arrastar para o seu plano sujo. Dei-lhe um sorriso seco e respondi: "Sim, darei uma vista de olhos mais tarde, estou cansado agora." Ela anuiu, tomou um gole de vinho, olhando para mim como se nada estivesse errado, mas eu sabia que por trás daquele sorriso havia uma mulher pronta a destruir tudo o que eu amava. A Maria bebeu mais um copo de vinho, o rosto ficou vermelho e começou a arrastar as palavras sobre um cliente difícil que vira naquele dia. Anuí, como se estivesse ouvindo, mas por dentro queria gritar: "Achas que sou tão estúpido?" Quando se levantou cambaleando e foi para o quarto, limpei a mesa, cada movimento lento, contendo a raiva que fervia dentro de mim. Atirou-se para a cama, resfolegando alto, e deixou as chaves do carro na mesa de cabeceira, reluzente sob a luz fraca, um chamado para minha vingança. Fitei-as, o coração batendo no peito. Era a minha oportunidade, o meu momento. Entrei no quarto devagar, cuidadoso para não fazer barulho. Cada passo parecia uma caminhada entre a dor e a resolução. Peguei nas chaves, apertei-as com força e fui direto para a garagem. A noite estava quieta, como se o mundo estivesse contendo a respiração. Tudo o que conseguia ouvir eram os grilos lá fora, o seu churriar uma trilha sonora para minha fúria silenciosa. Liguei a lanterna do telemóvel, a luz fraca iluminou o carro da Maria, um cúmplice silencioso na traição dela. Abri a caixa de luvas e ali estava, o tubo de lubrificante, com a tampa solta e resíduos secos na borda. Segurei-o na mão, sentindo como se estivesse segurando um segredo sujo. Era claro que o tinham usado novamente, como se fosse uma confirmação de que a Maria e o Carlos ainda brincavam ao seu jogo secreto. Levei o tubo para a cozinha, coloquei-o no balcão e lavei as mãos com sabão. Esfreguei-as bem como se quisesse apagar cada vestígio da traição que acabara de tocar. O cheiro de limão não acalmou a minha raiva, mas me ajudou a manter o foco. Abri a tesoura e tirei um tubo de supercola industrial transparente. Era uma ferramenta do meu ofício. Agora, uma arma da minha vingança. Destampei cuidadosamente o lubrificante e enchi o tubo com a cola, gota a gota, até ficar completamente cheio. Limpei o bico, agitei-o suavemente para misturar e testar. Saiu suavemente, como o lubrificante original.
À primeira vista, ninguém notaria a diferença. Sorri levemente, embora um furacão rugisse dentro de mim. Voltei a colocar o tubo na caixa de luvas. Ajustei o tapete e o banco exatamente como estavam, como se ninguém os tivesse tocado. Antes de fechar o carro, verifiquei o porta-malas. Havia apenas sacos de compras, uma garrafa de água vazia e uma embalagem de preservativos não utilizada. O meu coração saltou uma batida, mas já não me surpreendia. Tirei fotografias com o telemóvel, adicionando-as à coleção crescente de provas. De volta à casa, coloquei as chaves no lugar, ao lado do despertador da Maria. Peguei um livro velho e sentei no sofá da sala, fingindo ler. A luz fraca caía sobre as páginas, mas não conseguia ler uma palavra. Minha cabeça girava. Pensei nos nossos filhos que acreditavam estar vivendo em uma família feliz, sem saber a verdade. Como poderia dizer-lhes que sua mãe os traía com um homem que nem sequer conheciam? 1 hora depois, a Maria acordou e cambaleou até a cozinha para beber água. Viu as chaves no balcão e não suspeitou nada. «Antônio, ainda não está dormindo?» perguntou sonolenta. Sorri e respondi. «Não, estou só lendo um pouco. Acaba a água e volta para a cama». Ela anuiu, bebeu e voltou para o quarto, resfolegando imediatamente. Olhei para ela como se fosse uma estranha. Essa mulher que um dia prometera estar comigo até o fim, estava agora planejando destruir tudo o que eu amava, mas ela não sabia que eu já tinha começado o meu contra-ataque. Ao amanhecer, levantei-me. A luz do sol entrava timidamente pela janela da padaria. Estava na minha cozinha habitual, amassando a massa, preparando os bolos para uma grande encomenda. Pressionei a massa com toda a força, canalizando minha raiva em cada movimento. Quando voltei para casa para o pequeno almoço, fiz um esforço para manter um rosto calmo. «Maria, tenho de viajar para Coimbra amanhã para assinar um contrato com um novo cliente. Tenho certeza de que chegarei tarde em casa. Podes tratar do jantar?» Observei-a pelo canto do olho. Ela olhou para cima, surpresa, mas nos olhos dela brilhava algo que não era preocupação, era alívio. «Um grande contrato?» perguntou, pegando na minha mão com ternura fingida. «Não te preocupes, vai em frente, eu trato de tudo». Mas aquele brilho nos olhos dela, aquela leve curva nos lábios, como se um peso lhe tivesse sido tirado, traspassou o meu peito. Ela queria que eu saísse, e eu sabia exatamente por quê. Sorri e anuí. «Obrigado. Tenho de ligar se chegar tarde». Ela tomou outro gole de café, depois se levantou, dizendo que tinha que ir cedo para o escritório. Ao sair, vi que o telemóvel dela ficou na mesa e o ecrã acendeu com uma mensagem não lida. O nome que apareceu era Carlos. Antes que eu pudesse tocar no telemóvel, a Maria voltou, pegou-o à pressa correndo e apagou o ecrã na minha frente. «Esqueci-me», murmurou com um sorriso forçado e se foi. Fiquei ali, vendo a porta fechar, sentindo como se tivesse me dado um estafa. Ela já nem se dava ao trabalho de esconder. Aquele dia, trabalhei como uma máquina, a entregar pão, a assinar faturas e sorrir para os clientes, mas minha mente só estava focada na Maria e no Carlos. Não podia deixá-los continuar com essa farsa pelas minhas costas. Precisava de mais provas, de ouvi-los com meus próprios ouvidos, dizendo o que diziam quando pensavam que ninguém os ouvia. Essa noite fingi estar cansado. Fui para a cama cedo e disse a Maria: «Tenho que me levantar cedo amanhã para pegar o trem, então vou dormir». Ela anuiu, deu-me um tapa nos ombros e disse: «Descansa, Antônio, tem cuidado na viagem amanhã». Deitei-me e fechei os olhos, mas aguçei a audição, atento a cada som na casa. Perto da meia-noite, quando os roncos da Maria pararam, ouvi-a levantar-se silenciosamente. A luz fraca do telemóvel brilhava na escuridão. Saiu do quarto com o telemóvel, pensando que eu estava dormindo. Fiquei imóvel, o coração batendo. Depois levantei-me devagar e a segui na ponta dos pés. Escondi atrás da cortina espessa da sala e vi-a parada em um canto escuro perto da janela. Encostou o telemóvel à orelha e falou baixinho: «Sim, amor, vem a casa amanhã. Não teremos de ir para um hotel. O velho tolo tem de sair da cidade para assinar um contrato e só volta à tarde». Ouvi uma risada suave do outro lado, a voz doce do Carlos. «Isso é ótimo, Maria». Nome em meio a grupo. «Isso é ótimo, Maria. Finalmente podemos relaxar». Maria riu, respondendo: «Sim, vem cedo, estarei te esperando».
Fiquei ali, atrás da cortina, sentindo o sangue ferver. Não estavam apenas me traindo, estavam planejando transformar a minha casa, o lar dos meus filhos e meu, no local dos seus encontros. Voltei para o quarto em silêncio. Abri uma gaveta e tirei o gravador antigo do nosso filho mais velho. Verifiquei as baterias, coloquei umas novas e liguei a gravação contínua. Escondi atrás da estante de livros no quarto, ao lado da cabeceira, certo que captaria tudo. Ajustei cuidadosamente o cabo e cobri com um porta-retratos de família. Ao vê-lo, senti um gosto amargo. O sorriso dela, o meu abraço, agora eram todas mentiras. Antes de voltar para a cama, verifiquei novamente se o gravador estava funcionando. Coloquei o porta-retrato no lugar certo para esconder o cabo, depois deitei-me, fingindo que estava dormindo. A Maria voltou para o quarto, atirou-se na cama e resfolegou como se nada estivesse errado, mas meus olhos estavam bem abertos na escuridão, mais despertos que nunca. O Sr. Rui, ao meu lado, olhou para mim com olhos suspeitos, mas não disse nada. Limitou-se a apertar-me a mão suavemente. Eu sabia que ele desconfiava, mas não precisava de lhe dar uma explicação. A verdade estava prestes a explodir e eu estava pronto. Apenas 10 minutos depois, ouviu-se a sirene de um carro de bombeiros no fim da rua. O veículo vermelho acelerou e derrapou até parar em frente à minha casa. Vi o nosso filho mais velho, o João, saltar do banco do condutor com o uniforme de bombeiro, o rosto tenso. O meu filho gritou com uma voz firme: "Prepare o equipamento, rápido! Pode haver pessoas lá dentro!" Olhei para ele e senti uma dor aguda. O meu filho, sempre tão orgulhoso da sua família, estava prestes a enfrentar a verdade mais cruel. Quis correr e abraçá-lo, dizer-lhe: "Desculpa, João", mas não tinha outra escolha. Fiquei imóvel, deixando que tudo seguisse o seu curso. A fumaça da cozinha continuava a subir, espessa, fazendo com que o João e a sua equipa acreditassem que havia um incêndio grave. O meu filho liderou o caminho com um machado, derrubando a porta da frente. O som da madeira a estilhaçar ecoou no ar. Os colegas seguiam-no com mangueiras e extintores. Ouvi a confusão vinda do quarto, os gritos desesperados da Maria misturados com os gemidos do Carlos. "Faz alguma coisa, Carlos, não aguento mais." O Carlos rosnou: "Não grites, alguém nos pode ouvir." Mas era tarde demais. Todo o bairro estava reunido, os rostos a mostrar nojo, os murmúrios a soar como um coro de vergonha. O João entrou no quarto e consegui imaginar o que encontrou. A sua própria mãe e o amante, nus, colados um ao outro na cama, os rostos pálidos de dor e pânico. Não estava lá, mas através dos auscultadores ouvi a voz do João a falhar. O que é isto?" Um bombeiro atrás dele murmurou surpreso: "Oh, meu Deus!" Outro não se conteve e soltou uma risada nervosa, mas o João gritou imediatamente: "Silêncio!" Os bombeiros, depois de um momento de hesitação, tiveram de agir. Envolveram a Maria e o Carlos em lençóis, tentando cobrir os seus corpos colados, e levaram-nos para fora em macas. Consegui ouvir os soluços quebrados da Maria, misturados com gemidos de dor. "Por favor, façam alguma coisa, não aguento mais." O Carlos apenas rosnou fracamente: "Não deixem ninguém nos ver-nos." Mas todo o bairro já vira. Havia olhares de repulsa, risos trocistas e abanos de cabeça decepcionados. Foram levados para fora, enrolados num lençol fino, no meio dos murmúrios crescentes. "Que desgraça! É a mulher do António? E este homem? Incrível! Como é que ela pode fazer isto? Coitado do António, como é que ele vai aguentar isto?" O João ficou imóvel no jardim, os braços pendentes, o rosto pálido como um fantasma. Os colegas evitavam olhá-lo e recolhiam silenciosamente as ferramentas. Sabia que o João não estava apenas chocado por ver a mãe e o amante colados na cama, mas pela dupla traição da pessoa que mais amava. Quis correr e abraçá-lo, dizer-lhe que sentia muito por o ter deixado ver uma coisa daquelas, mas contive-me e segui o Sr. Rui, que me acompanhou silenciosamente até ao hospital. Sentámos no corredor do 3º andar, à espera, enquanto eu mantinha o olhar preocupado de um marido que acabara de descobrir que a sua casa pegara fogo. Horas depois, um médico saiu, com suor na testa. Olhou para mim e falou em voz baixa: "Sr. António, conseguimos separá-los. Felizmente não houve danos graves.
Precisam apenas de um pouco de pomada para a pele. Assenti, fingindo alívio, enquanto os meus dedos tocavam discretamente na minha bolsa, onde escondera 2 tubos de mostarda forte. Respondi: Obrigado, doutor. Posso vê-los? Ele assentiu e levou-me para o posto de enfermagem, onde me deram os 2 tubos de pomada. A enfermeira, uma jovem, olhou para mim com compaixão. Senhor António, esta é uma situação muito difícil. Sinto muito. Dei um sorriso fraco e, no momento em que ela se virou, troquei os tubos pelos de mostarda que tinha na bolsa. As minhas mãos moveram-se rapidamente e com confiança, como se tivessem ensaiado aquilo centenas de vezes na minha cabeça. Entrei no quarto do hospital com um tubo de mostarda na mão, fingindo preocupação. A Maria estava na cama, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos, incapaz de me olhar. O Carlos, ainda pálido, rosnou: Maria, eu posso explicar. Mas não o deixei continuar. Coloquei o tubo de mostarda na mesa ao lado da cama e saí. Minutos depois, ouviu-se um grito lancinante vindo do quarto. A Maria cobria a face, a chorar. Arde! A minha pele está a arder! O Carlos contorcia-se na cama a preguiar. Que raio é isto? Quem fez isto? Todo o corredor estava em alvoroço. Pacientes e familiares saíram para ver. Uma senhora idosa sussurrou ao seu filho: São eles, a mulher do António e o amante. Que vergonha! Outra acrescentou: Merecem. O médico correu para o quarto, pedindo às enfermeiras que limpassem a pele deles e aplicassem um agente neutralizante. Mas a humilhação da Maria e do Carlos já era pública, impossível de parar. Fiquei no corredor a ouvir os murmúrios, sentindo como se todo o mundo testemunhasse a queda daqueles 2 traidores. Quando a multidão se dispersou, o João entrou no quarto com uma pasta grossa. Eu pedi-lhe que pegasse no envelope com as provas que guardava na gaveta e nos papéis do divórcio que preparei. Entregou-me a pasta, o olhar vazio, sem dizer uma palavra. Abri-a, tirei os documentos e coloquei-os na mesa em frente à Maria e ao Carlos. Olhei diretamente nos olhos dela, a voz fria, mas firme. 40 anos de casamento terminam aqui. Assinem isto e depois façam o que quiserem, desde que desapareçam da minha vida e da vida dos meus filhos. A Maria desmoronou-se a chorar, olhando para o João. Filho, perdoa-me. Cometi um erro. Por favor, peço-te, perdoa-me. Mas ele apenas olhou para ela, o olhar tão duro como pedra, e saiu sem dizer uma palavra. O Carlos tentou agarrar-me a mão, a voz tremer. António, ouve-me. Eu não queria isto. Afastei-me, cortando-o. Não digas mais nada, Carlos. Tu e a Maria escolheram este caminho. Ele gritou desesperado. António, por favor! Mas a enfermeira entrou e avisou. Silêncio, isto é um hospital. Virei-me e afastei-me sem olhar para trás. No corredor, vi o João encostado à parede, a cabeça nas mãos. Aproximei-me e coloquei a mão no ombro, mas ele não levantou o rosto. Pai, sussurrou, a voz quebrada. Como é que a mãe pôde fazer isto? Como é que ela pôde trair-te dessa forma? Não respondi. Limitei-me a abraçá-lo com força, partilhando a sua dor com a minha. Naquele momento, sabia que a Maria e o Carlos tinham perdido tudo. A honra, o casamento, até o plano sujo deles. Mas o João e eu também tínhamos perdido uma família. Só esperava que, com o tempo, encontrássemos paz. Algumas semanas depois do escândalo, a minha padaria estava mais movimentada do que nunca. A campainha da porta não parava de tocar. Os clientes entravam e saíam com sorrisos e elogios. António, és tão forte, disse a Dona Fernanda, segurando um saco de pão acabado de fazer. Todo o bairro está do teu lado. Ninguém merece o que ela te fez. Sorri e agradeci. As pessoas apoiavam-me, chamavam-me de homem forte. Mas só eu sabia que aquela força vinha dos pedaços partidos do meu coração. Sempre que olhava para o forno onde trabalhei com suor e lágrimas durante 40 anos, lembrava-me da Maria e do Carlos, que queriam levar tudo de mim, mas falharam. E eu ainda estava aqui, com a minha padaria, com o João e os outros filhos e com uma nova vida. O João mudou-se para a minha casa logo após aquele dia. Não falava muito sobre o que acontecera, mas notei a mudança. Não era o João alegre e sempre a rir que costumava ser. Os seus olhos agora pareciam profundos, como se carregassem uma ferida que não sarava. Pai, quero ficar aqui durante algum tempo, disse-me na primeira noite, ao entrar com a sua mala. Vou ajudar-te a gerir a padaria, a falar com os clientes, o que precisares. Abracei-o, senti o calor do filho que criara
e limitei-me a assentir, sem perguntar nada. Sabia que o João precisava de tempo, e eu também. Todas as manhãs abríamos a padaria juntos. Eu preparava o forno e arrumava as assadeiras, e o João revia as faturas e ligava para hotéis e restaurantes. Pai, o Hotel Mercador want to increase your sweets order next week, chamou-me do caixa, a voz calma, mas sem o brilho habitual. Tá bem, confirma a ordem que vou preparar mais massa. Aqueles momentos simples davam-me uma paz que não sentia há anos. Não havia mais olhares falsos da Maria, nem a voz doce e calculista do Carlos. Era apenas o João e eu a cuidar do que ainda tínhamos. Às vezes ia passear com o Sr. Rui na Praça de Braga, a ouvir as fofocas do bairro. Sabes, António, dizia ele, os olhos brilhantes, toda a gente ainda fala da Maria e do Carlos, mas dizem que foste tu que ganhaste. Limitei-me a sorrir sem responder. Talvez tenha ganho, mas o preço foi perder toda a minha família. O João também começou a mudar. Tornou-se menos quieto e começou a contar-me sobre o seu trabalho como bombeiro. Apagámos um incêndio no mercado ontem, disse numa noite, enquanto jantávamos. Foi muito perigoso, pai. Mas felizmente ninguém se magoou. Ouvi-o, o coração cheio de orgulho, e disse-lhe: por favor, tem cuidado, és tudo o que me resta. O João olhou para mim com ternura. Não te preocupes, pai. Nunca te deixarei sozinho. Aquelas palavras eram como um bálsamo. Devolviam-me uma fé de que, embora tivesse perdido tanto, ainda tinha os meus filhos, que sempre estariam comigo.